Graças ao Senhor por esse tempo, essa oportunidade de nós juntos ouvirmos a palavra de Deus. Como disse o Ronaldo, que nós, debaixo da soberania de Deus, Deus me colocou juntamente com o Jonas a estar aqui tantos anos atrás, aqui no estado de Tocantins, sob ordem do irmão Donk, e desde então, por causa disso, as igrejas de Tocantins têm prosperado. Amém. E chegou na situação em que está hoje. Então nós só temos que louvar o Senhor, porque não é obra de homem, mas é obra de Deus, Ele mesmo quem faz a sua obra. E o Ronaldo me pediu, porque geralmente eu chego às 23 horas aqui da noite, Chego às 11 horas da noite aqui na sexta-feira e mal dá para encontrar-me com os irmãos. Mas graças ao Senhor, dessa vez foi comprada a passagem para chegar ainda antes de meio-dia. E aí o Ronaldo falou que ele preparou uma comunhão, essa noite. E na verdade, essa noite, segundo ele, seria uma comunhão leve, uma comunhão, bem informal, tal. Mas eu penso, eu estava aqui sentado e o Espírito estava me incomodando. E eu estava pensando já em entregar o ouro logo no começo para vocês. Amém. Aquilo que eu teria que passar nessas duas reuniões, de amanhã e depois de domingo, eu vou passar o âmago para vocês, tá bom? Para nós entendermos o que Deus tem para nós, tá? Então, inicialmente, eu queria voltar para Gênesis 2, versículo 7, que tanto, a gente tem usado no passado para nós entendermos como Deus formou o homem, tá? Hoje vou usar um pouco o desenho. Nós temos aqui a criação do homem, segundo Gênesis 2, 7. Deus formou o homem, é isso, Sim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então o homem é meramente um pedaço de barro, uma peça do pó da terra. Que Deus fez? Deus soprou, é isso, É isso? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então Deus soprou nesse homem, nas suas narinas, e esse fôlego de vida entrou no homem e se tornou o espírito do homem. Espírito do homem, tá certo ou não? Então, esse Deus eterno, esse Deus onipotente, ele soprou num pedaço de barro, tá? Pedaço de barro, o seu sopro. E esse sopro, quando ele entrou nesse homem como a formação do espírito do homem. Amém. Por que eu posso dizer isso? Porque essa palavra hebraica para fôlego de vida, nesse versículo, fôlego de vida igual de vida é igual neshama. Isso está em Gênesis 2:7, tá? E essa mesma palavra foi usada em Provérbios 20:27. Vocês conseguem abrir na sua Bíblia? Em Provérbios
20 e 27, que diz o seguinte: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo, o espírito do homem. É a mesma palavra neshama. Provérbio 20, 27. Tá? Então, e quando, voltando lá para Gênesis 2:7, formou o Senhor o homem, né, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o homem passou a ter essa segunda camada, que é a sua alma. E essa camada externa, feita do pó da terra, é o seu corpo, o nosso corpo humano, feito do pó da terra. Então, o sopro do Deus eterno formou o espírito do homem e também a alma do homem, tá? E nós hoje temos esse corpo físico. E se você usar o livro de Jó 33, versículo 4, como diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, esse sopro veio do Espírito de Deus, não é isso? Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus me fez, o sopro de Todo-Poderoso me deu vida. Aí o homem passou a ser uma alma vivente. O homem viveu, tá? E você, se quiser, pode usar capítulo 32 de Jó, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Quer dizer, ele se tornou uma alma vivente. Amém. Com espírito dentro dele, tá? Então, assim foi a formação do homem, tá bom? Muito bem. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1. Tudo isso vou detalhar na conferência, tá bom? Hoje eu só vou passar por você o ouro. Capítulo 1, versículo 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Eu quero chamar a atenção para esse termo sabedoria de palavra. Sabedoria de palavra. Essa palavra aqui em grego é logos. Só que esse é um termo muito usado pelos filósofos gregos, da Grécia Antiga. Então, a filosofia grega começou a existir. Filosofia grega passou a existir do século VII antes de Cristo. E até hoje, essa filosofia grega se desenvolve em toda espécie de pensamentos de sabedoria humana. E hoje, né,
o mundo secular vive debaixo dessa influência que começou na filosofia grega, e todos os pensadores, todas as filosofias, todas as linhas de pensamento que regem, né, a conduta humana, que rege a moral humana, que rege a ética humana, tudo surgiu de lá, tá? E tudo surgiu por causa da Grécia. A Grécia não era um país grande, mas a Grécia era formada por cidades-estado. São cidades que eram independentes. Cada cidade era um país. Só que essas cidades-estado, chamadas polis, elas tinham uma coisa em comum. Elas tinham a mesma linguagem, tinham a mesma crença, né? Tinham a mesma cultura. Então isso fortaleceu a Grécia. Assim sendo, a partir do surgimento da filosofia grega, da cultura grega, isso por quê? Porque antes de surgimento da filosofia, os gregos acreditavam muito em mitologia, muito em mitos, certo? E aí então começaram a surgir os primeiros filósofos para tentar explicar, né, pouco mais de uma forma racional, explicar a natureza. Por que, né, o sol, por que as tempestades, por que a chuva, por que água, fogo, etc, etc, etc. E depois disso, né, depois de 2, 3 séculos, veio o Sócrates. Sócrates então voltou o estudo da filosofia para o homem, o comportamento do homem, né, a moral, a ética, né, como o homem deve agir. É ele que diz: quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei que não sei, né? Então assim, esse era o lema de Sócrates. Realmente, irmãos, é complicado entender o homem, né? Quanto mais você pensa que entende, mas no fim você não entende. Então, assim foi. E depois o terceiro período, né, da filosofia grega, veio a época dos helenistas, né? Eram, né, os que estudavam através das virtudes humanas, o homem conseguisse fazer algumas realizações, voltado para realizações e a busca da felicidade. Então isso nos influencia no mundo ocidental até o dia de hoje. Você vê que os psicólogos sempre falam, né, nós estamos sempre buscando cada um a sua felicidade. Se você não está contente com essa situação, você tem direito à sua felicidade. Vocês sabem disso. E tudo isso veio dessa influência, né, ao longo dos séculos. Já são mais de 27 séculos de sabedoria, 27 séculos de pensamentos humanos. É ou não é? Mas o que o homem melhorou? O homem sequer consegue vencer o pecado. Ele não tem poder. Ele pode até reconhecer o que é bom, o que é mal. Ele pode até reconhecer o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Mas o homem não tem capacidade de administrar suas ações. É ou não é? Então, é por isso que Paulo fala assim, aí, para que a filosofia pudesse ser explicada para a população, para o povo, eles então começaram a aprimorar uma técnica. Essa técnica chamava técnica de palavra, técnica de logos. Era uma técnica, né, era a técnica de desenvolver uma argumentação em cima da lógica para convencer os ouvintes. Então, eles aprimoraram muito, né, a dialética, aprimoraram muito a eloquência, aprimoraram muito, né, a técnica de convencimento, sempre pela lógica, pela razão, né? Então, Paulo, ele deixou claro que ele não foi para Corinto pregar o evangelho com essa técnica, com a sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo, tá? Entenderam, né? Certamente a cruz de Cristo, versículo 18.
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Tá? Depois vocês vão ver, eu vou desenvolver um pouco para vocês entenderem. Bom, aí ele fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vocês que estudaram filosofia, vocês, né, são os melhores da humanidade para ter os pensamentos que influenciam, né, a população, influenciam a sociedade com a sabedoria humana. Mas Paulo fala que Deus, ele quer destruir a sabedoria dos sábios e aniquilará a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 21. Versículo 21 é um versículo chave. Versículo chave. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Este versículo aqui é chave. Você precisa entendê-lo. Então, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus na sua própria sabedoria. Só aí nos traz uma resposta de por que esses 27 séculos de desenvolvimento dessa sabedoria humana não leva o homem a ter uma vida vitoriosa, não leva o homem a conhecer a razão de sua existência, não leva o homem a entender como vencer o pecado, como vencer o seu mau temperamento, como vencer, né, a sua impaciência, por exemplo. Então, essa sabedoria toda não consegue chegar a um ponto, né, satisfatório. É ou não é? São 27 séculos, são 2.700 anos de discussões filosóficas falando em sabedoria humana. Quer dizer, então, por que a sabedoria humana falhou? Por que falhou? Quem sabe? Está aqui nesse versículo. Por que a sabedoria falhou? Não consegue chegar o que realmente precisa chegar. É porque pela sabedoria do homem, o homem não conhece a Deus. Vocês entenderam ou não? Quem não conhece a Deus, não conhece o homem. Quem não conhece a Deus, não conhece a razão da existência do homem. Quem não conhece a Deus, não conhece porque Deus criou o homem. Com que propósito? O plano da salvação de Deus, como o homem vai vencer o pecado, vencer, né, o seu mau temperamento, o homem não sabe nada. Quando não conhece a Deus, o homem não sabe nada. Vocês estão me entendendo ou não? Sim. Então esse versículo, ele diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então essa sabedoria humana toda, desses 20 séculos, quase 3.000 anos de sabedoria humana, não levou o homem a conhecer a Deus. E não levando o homem a conhecer a Deus, não tem solução das coisas. E aprove Deus então salvar o homem. Irmãos, salvar aqui é salvar mesmo. A filosofia não dá poder para você vencer o pecado. Mas na sabedoria de Deus, Deus salva você. Amém. Vocês entenderam? Amém. Salvar os que creem pela loucura
da pregação. Então não é na esfera da lógica, não está na esfera da sabedoria humana, está na fé, tá? Essa noite eu não vou desenvolver muito, senão vou abrindo toda a conferência para vocês. Então, eu vou chegar num ponto, né? Aí eu pergunto, então, como o homem consegue conhecer a Deus? Como o homem consegue conhecer o homem? Como o homem consegue conhecer todas as coisas que são mistério para o homem? O plano de Deus, o plano da salvação de Deus, o que Deus tem para o homem, como o homem consegue conhecer? Quem me diz? Deixa lá. Tem muita coisa aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Dá uma olhada no capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Eu vou só falar isso e terminar, tá bom? Mas ainda tem bastante coisa, tá? Mas assim, quero tocar nesse ponto e vocês vão ver. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Antes de Deus criar o homem, Ele já tinha esse plano, Ele já havia preordenado essa sabedoria de Deus em mistério para a nossa glória. Quer dizer, Deus criou o homem para no fim tomar as 3 partes do homem com a sua glória. Eu já expliquei que a glória não é meramente uma luz, um resplendor. A glória, irmãos, é próprio Deus, a presença de Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus. Vocês se lembram disso? Não é isso? É própria santidade de Deus, né? Está saturando o homem. Quando Deus saturar o espírito do homem, saturar a alma do homem, até o corpo do homem, quando saturar o homem, terá um corpo transfigurado. A redenção do nosso corpo, irmãos, esse é o processo, é o resultado final do que Deus tem para o homem. O homem, pela filosofia, não conhece, nunca vai conhecer. Pela sabedoria humana, nunca vai conhecer. Certo? Então, Deus pré-ordenou para a nossa glória. Você tem que valorizar isso. Tem que valorizar isso. Tá? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O homem crucificou o Senhor da glória, que veio para trazer glória para o homem crucificou. Já vê? É que nem eu vim trazer um presente para você, você me mata no meio do caminho. Não é? Então assim, olha só, se tivesse conhecido, você não teria matado ele. Você não sabia que ele estava te trazendo uma coisa boa e você matou ele, né? Então era isso. Então, o que acontece? Mostra que na sabedoria humana o homem não conhece nada. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem uma coisa muito grande para você. Deus tem um presentão para você. Diferente do que pode dar a sabedoria deste mundo. Mesmo com quase 3.000 anos de sabedoria humana, de filosofia, de pensamentos, humanos, consegue obter, tá? Está no versículo 10, é outro versículo chave. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Ó Senhor Jesus, Deus nos revelou
pelo Espírito. Vocês estão entendendo por que eu fiz questão de escrever aqui o Espírito de Deus? Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Não é esse o desejo dos filósofos? De conhecer todas as coisas? Perscrutar todas as coisas? Mas eles não entendem. Consegue explicar alguma coisa, mas nunca de uma forma cabal. Porque eles não têm o Espírito de Deus. O Espírito é que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Essa noite, eu quero mostrar para vocês o quanto ainda não valorizamos o Espírito como deveria. Se os filósofos soubessem que houvesse uma coisa que consegue perscrutar todas as coisas, que traz solução para todas as coisas, os filósofos iriam correr mesmo que tivesse que escalar Himalaia. Mesmo que tivesse pagar um preço muito alto, o homem buscaria isso. Conta-se história, também é história da China, né? Tá? Eu não sei quanto é verídico isso, que havia um rei muito antigamente na China, que queria buscar o segredo da longevidade, da imortalidade. Então ele enviou por embarcação, escolheu 20 belas mulheres e escolheu 20 belos homens e enviou nessa embarcação para procurar o elixir da vida eterna. Aí, essa embarcação saiu, segundo a lenda, surgiu o Japão. Isso quer dizer o quê? Vocês já assistiram os filmes do Indiana Jones? A busca do tesouro da Arca Perdida, Santo Graal, não é isso? Você que quer esse tesouro, esse Santo Graal, esse tesouro está aqui. É o Espírito. Quem tem o Espírito tem tudo. Quem tem o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, qual dos homens não quer isso? Quem de vocês não querem isso? E eu quero isso. Não é isso? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Como eu vou conhecer o homem? Eu preciso conhecer o Espírito do homem. Mas como é que eu vou conhecer o Espírito do homem? Se o Espírito do homem veio do Espírito de Deus. Então, até para conhecer o Espírito do homem, eu preciso conhecer o Espírito de Deus. Vocês estão entendendo? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ainda recebemos de graça o que Deus poderia ter vendido a peso de ouro. Não é isso? Se o Senhor colocasse um preço, custasse $1 trilhão, irmãos, vale mais do que isso. Esse Espírito vale mais do que isso. Já pensou? É alguma coisa que faz você perscrutar todas as coisas? Até as profundezas de Deus? Vale ou não vale? Não há dinheiro que pague isso, mas Deus nos deu gratuitamente. Obrigado, Senhor. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural, o homem anímico, o homem que vive na alma, tá? O homem natural é o homem anímico,
não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então os gregos acharam que permanecer nessa esfera conseguiriam entender as coisas. Não consegue, porque nessa esfera você não entra em contato com o Espírito de Deus. Você não tem o Espírito de Deus, portanto não conhece o Espírito do homem também, tá? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem o Espírito tem a mente de Cristo na sua alma, sabia? Tem a mente de Cristo. Aleluia. Mas como é que o homem adquire o Espírito de Deus? Como é que o homem recebe o Espírito? João 14. Vocês estão sendo bem-aventurados por virem essa noite, tá? Vocês estão recebendo uma porção que talvez pouca gente receberia. Amém, aleluia. Obrigado, Senhor. Aqui fala, logo no versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isso deu espaço para muitas especulações. Jesus, então, quando estava na terra, ele falou para os discípulos que teria que morrer, teria que ir. E quando ele for, iria preparar muitas moradas. Então começaram a especular que seriam mansões espirituais, mansões celestiais. Então os crentes começaram a sonhar, em que mansão eu vou morar na eternidade? Irmão, nós não precisaremos mais de mansões físicas. Né? Esse lugar, irmãos, não é nenhuma mansão. Esse lugar é o próprio Deus. Eu vou explicar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Jesus estava aqui na terra, ele estava com os discípulos, não é isso? Estava com os discípulos. Ele estava no Pai. Mas ele ainda não tinha como nos levar para o Pai. Vocês entendem? Não tinha como nos levar para o Pai. Então, ele precisava morrer, precisava ressuscitar, ele precisava se tornar o Espírito da vida, o Espírito da verdade, para que pudesse voltar, né? Então, vamos continuar aqui. Para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O objetivo de sua morte e ressurreição é levar-nos para o Pai. Porque ele, dessa forma, não tem como levar os outros homens ao Pai. Ele estava no Pai, mas os outros não. Então ele precisava ir e voltar. Só que quando ele for pela morte e ressurreição, ele voltaria em outra forma. Que forma? O Espírito. O Espírito. Ele voltaria em forma do Espírito, tá? Então, aí, olha só no versículo, eu vou só para
só para economizar o tempo, versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmãos, esse é o verdadeiro ministério da nova aliança, em que nós estamos envolvidos. Quando nós falamos de comportagem dinâmica, os irmãos começaram a praticar, crendo na palavra profética, e as loucuras começaram a acontecer, os milagres, os sinais. Orando com as pessoas, irmãos, estamos salvando tantas pessoas, fazendo comportagem dinâmica, estamos alcançando tantas pessoas. Irmãos, isso só mesmo o Espírito pode fazer isso. Por quê? Porque é o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, Deus em nós faz as suas próprias obras. Não somos nós quem fazemos as obras de Deus. Deus em nós faz as suas próprias obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas palavras. Tá? Aí, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da verdade, que é o Espírito. Tá? Esse outro Consolador é com o fim de estar para sempre convosco. Então, se eu for... Cadê o... Está aqui. Graças ao Senhor, o Senhor Jesus, Ele foi crucificado, Deus o ascendeu ao céu, Ele foi elevado às alturas, está à destra do Pai, não é isso? Destra de Deus. Mas Ele também voltou, Ele voltou como o Espírito. E hoje, Ele, transportando isso aqui para cá, certo? Ele pode entrar dentro do homem. Esse é o Espírito que hoje, quando cremos em Jesus, Ele entrou em nós e está em nós e nos leva para onde Ele está no Pai. Amém. Nós estamos também no Pai. Amém. Quando recebemos o Espírito, nós estamos onde o Pai está, onde Deus está, nós estamos em Deus. Amém. Tá? Só que está aqui no Espírito, Só que a partir de agora, irmão, nós precisamos aprender a nossa alma precisa aprender a andar no Espírito. Amém. Se você tem o Espírito, você conhece todas as coisas. Amém. Você perscruta todas as coisas. Aí vai onde Paulo fala em Gálatas 3. Como é que o homem recebe esse Espírito? Eu digo hoje, no mundo contemporâneo, certo? Tá bom, eu quero o Espírito. Uma pessoa que passa na rua assim fala, eu gostei disso aí. Eu quero ter o Espírito. Eu quero também conhecer todas as coisas, perscrutar todas as coisas, conhecer a profundeza de Deus. Como é que eu recebo o Espírito? Boa pergunta. Como é que o homem recebe o Espírito? Ainda recebe gratuitamente, né? Capítulo 3 de Gálatas. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Então, como o homem que passa aqui na rua que descobre que o Espírito é o segredo de todas as coisas, e ele quer receber, como é que recebe? Ele precisa ouvir o Evangelho. Amém. E quando ele ouvir com fé, ele vai receber o Espírito. Amém.
Por isso que o versículo 3 diz: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito... Quem aqui começou no Espírito? Amém. Todos nós começamos no Espírito. Mas estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Você começou no Espírito, a sua sequência está errada. Por isso que você não conhece as coisas, porque você abandonou o Espírito, no seu Espírito, e você não vive mais por ele, né? Aí, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Porque essa palavra pregação aqui é a faculdade de ouvir, tá? Então, esse Espírito, irmãos, esse Espírito nós recebemos pela fé, pelo ouvir o Evangelho, ouvir a palavra da fé. Quando nós ouvimos a palavra da fé com fé, nós recebemos o Espírito. Esse Espírito, então, nós começamos uma vida, a fé, a nossa vida da fé, começa a viver no Espírito, com o Espírito. Mas você pode terminar aperfeiçoando na carne. Melhor a gente continuar vivendo no Espírito, tá? E esse Espírito opera milagres entre nós. Irmãos, é isso que está acontecendo entre nós. O Senhor está operando milagres entre nós. Todo dia recebo notícias de que um irmão fez uma comportagem dinâmica, orou com a pessoa, o Kleber não chegou até hoje, né? Vai chegar amanhã cedo. Ele que passou para mim nesse domingo, que eles foram lá para São Mateus, em 50 minutos de comportagem dinâmica, eles acho que conciliaram alguns no casamento. 2 pessoas que se diziam que iriam se matar naquele dia, foram salvas. Amém. Em São Mateus, 50 minutos de comportagem, 50 minutos de oração com as pessoas, 2 pessoas queriam se suicidar e foram salvas. Pessoas chorando, pessoas com as orações atendidas. Irmãos, e que é isso? Isso é milagre. E quem que opera esse milagre? É o Espírito. Não é você não tem capacidade, mas o Espírito. Irmãos, se nós vivemos no Espírito, irmãos, coisas maiores nós faremos. Não tem um versículo que Jesus disse isso? Eu não sei se... Acho que está em João 14. Então vamos dar uma olhada. Acho que é João 14. Quem achar me avisa. Eu acho que está em João 12, né? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que é eu vou para junto do Pai? Porque eu indo por junto do Pai, eu vou conceder a vocês o Espírito. É isso que está acontecendo entre nós. Vou terminar com Marcos 16. Terminar com Marcos 16. Também não vou passar ouro demais para vocês, né? Acho que já é bastante suficiente para vocês digerirem isso. Versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Jesus, depois de sua crucificação, ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, né? E recomendou-lhes que aguardassem o poder como a promessa do Pai, porque ele receberia toda a autoridade, todo o poder, e o Pai queria passar esse poder para o corpo. Então, eles tinham que se ausentar, não tinham que se ausentar de Jerusalém.
E Jesus passou 40 dias falando sobre o reino de Deus, certo? E então ele foi e assentou-se à destra de Deus, acima de todo principado e potestade, de qualquer outra autoridade que possa haver. Jesus hoje está acima de tudo já. Não tem nada acima dele. Ele está acima de toda a autoridade me foi dada. Ele falou isso em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada. Tá certo? Sim. Então hoje Jesus venceu, teve uma vida vitoriosa, vida humana vitoriosa, hoje está à destra de Deus. Mas ele não só está lá. Ele foi e Deus mandou outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, que é o Espírito. E hoje, versículo 20, quando a igreja, que é o corpo de Cristo, cuja cabeça está no terceiro céu, à destra de Deus, o corpo ainda está aqui na terra, porque nós ainda estamos aqui, temos uma comissão a executar. Então, Jesus Cristo não está somente no terceiro céu e nos abandonando a nossa própria sorte, não, Ele foi e voltou em forma do Espírito. Então, quando o seu corpo sai para pregar o Evangelho, para fazer a sua vontade, não é o que eu acho melhor, não, é seguindo a palavra profética. Quando esse povo partiu, pregaram em toda parte, versículo 20, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Irmãos, hoje nós descobrimos a chave para conhecer todas as coisas. Amém. Você tem a chave de vencer contra o pecado? Ou você só como os filósofos mostraram um pouco para você o que é bom, o que é ruim, o que é pecado, o que não é pecado? Nem isso tem exatidão, não é isso? Então, irmãos, e mesmo conhecendo o que o homem não deve fazer, o homem não tem força para não fazer. Mas graças a Deus, quando nós recebemos o Espírito, nós recebemos todo o caminho da salvação. Nós recebemos o quê? O processo de nós podermos ser vencedores. Então, irmãos, maravilha isso. Só que, irmãos, o Senhor quer que nós cooperemos com Ele aqui na terra. Precisamos levar essa mesma palavra para muitos receberem o Espírito. Muitos conhecerem o propósito de Deus, a razão da existência do homem, como o homem consegue vencer o pecado, como o homem consegue vencer o mundo, como o homem consegue vencer a si mesmo, como o homem consegue permitir que Deus opere nele a salvação completa até que chegue a salvação da alma até a glorificação. Então eu e você, irmãos, temos que sair da nossa cadeira, temos que sair, irmãos, mostrar nossa cara no mundo. A comportagem dinâmica nos abriu esse caminho. Irmãos, nunca foi por causa da nossa obediência à palavra profética. Eu descobri, irmãos, que o Senhor nos deu um caminho tão fácil de abordar as pessoas. Praticamente todos os motoristas de Uber que eu pego em São Paulo, irmãos, terminam com uma oração. Eu levo um jornal para ele. Você pode fazer uma comportagem com ele. O posto de gasolina que você põe gasolina no carro. Não deixe frentista sem receber uma oração. Não deixe aquele que está na caixa não poder receber uma palavra de conforto. Porque todos têm direito a receber o Espírito. Amém. Vamos fazer isso? Amém. Dá para fazer isso ou não? Amém. Se cada dia nós aqui, quantos tem aqui? Algumas centenas. Tem o quê? 150? 200 no máximo, né? No máximo 200. 200 que estão aqui, vocês são privilegiados por estarem essa noite aqui. 200 que estão aqui,
se vocês, uma vez só por dia, orar por uma pessoa, não é isso? E passar uma palavra escrita por essa pessoa, você estará dando o caminho para essa pessoa também receber o Espírito. Amém. E essa pessoa começará a conhecer as coisas do homem e as coisas de Deus. Não deixe esse tesouro só para você. Vamos, Palmas, eu acho que Palmas, qual a população de Palmas? 300 mil, né? 300 mil. Quanto nós conseguimos ativar os irmãos a fazer esse trabalho aqui em Palmas? Os irmãos? 150. Então conseguimos ativar 150 irmãos para fazer uma oração, uma comportagem por dia. Por dia, estou falando por dia, né? Então são 150 vezes 30 dias, quanto dá? 4.500 pessoas, vezes 12 meses, um ano. 54 mil. 54 mil pessoas, né? Qual a população você falou? 300 mil. Vamos dividir por 4, como se fosse cada família 4 pessoas. 75 mil, é isso? 75 mil. Nós falamos em quanto? 54. Quase um ano. Uma pessoa de cada família terá recebido esse caminho para receber o Espírito. É ou não é possível pregar esse evangelho do reino a toda a terra habitada? Quando o irmão Dong falou para nós que nós temos que pregar o evangelho do reino para toda a terra habitada, para que venha o fim, ele estava meio que dizendo para nós, em off, talvez precisemos de mais, no ritmo que estávamos, precisamos de mais 250 anos para o Senhor voltar. Mas agora, irmãos, por esse caminho, se tornou possível. Não se tornou possível? Então, se Gurupi fizer isso, Palmas fizer isso, Araguaína fizer isso, se cada cidade fizer isso, nós podemos rapidamente fazer com que cada família, pelo menos uma pessoa, tenha recebido essa palavra que abre o caminho para receber o Espírito. E o Espírito é a bênção de Abraão. Gálatas 3,14, como fala? Eu não ia nem ler, mas vamos lá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse Espírito foi prometido a Abraão, e Deus prometeu que Abraão iria abençoar todas as famílias da terra. Como Abraão vai abençoar as famílias de Tocantins? Como Abraão poderia abençoar as famílias de Palmas? É pelo Espírito prometido. E o Espírito prometido é a bênção de Abraão. Irmão, nós precisamos abençoar todas as famílias da terra através de um simples contato. Porque no passado, irmãos, eu chegava uma pessoa assim com, eu queria falar do Senhor para você. A pessoa fala, eu não tenho tempo. Mas hoje, irmãos, o Senhor nos deu essa porta, essa forma. Eu queria orar por você, para Deus te abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Quem que não quer? Quem que não quer? No passado a gente fala, eu tenho um livro aqui que é bom para você, tá? Não, eu não tenho tempo agora, eu não estou interessado não. Não é assim? Mas agora não, agora, né? Eu queria orar por você.
Você tem alguma necessidade? Alguma coisa que você gostaria que recebesse oração? Eu quero orar por você. Irmãos, as pessoas estão abertas. Porque as pessoas estão aflitas, estão exaustas, estão com muita coisa aqui sufocada aqui no coração, não é isso? Então, irmãos, você pode... O Senhor está nos dando esse caminho. Tá? Então, vou terminar aqui essa noite dessa forma. Vamos levar essa bênção de Abraão, que é o Espírito prometido. Não só vai mudar a sua vida, se você passar a valorizar o Espírito, como deveria valorizar, vai mudar a sua vida. Você vai passar a conhecer as coisas que você não tinha discernimento, o Espírito vai te dar discernimento. Das coisas do homem e das coisas de Deus. E você vai levar o Espírito como uma bênção para outras famílias. Que Deus abençoe vocês. Amém.